Hum. Eu vou só fechar o som de todos, porque é melhor, porque as pessoas entram geralmente com o microfone aberto sem querer, só para não dar problema aqui. Mas enfim, moçada, obrigado mais uma vez aí. Que legal que vocês voltaram. A gente se encontrou aqui ontem, né, para o nosso primeiro encontro do Good Morning Branding, temporada 2. Coloca no chat aí, turma, quem estava ontem, quem não estava, qual é a cidade de vocês. O que que é uma marca que é referência de storytelling para vocês? Qual é a cidade, o que vocês fazem e o que é uma marca que é referência de storytelling? Quem quiser colocar no chat, eu agradeço e vamos conversando aqui, vamos juntos nessa manhã. Devemos ir até meio-dia e pouco, mais ou menos, mas agradeço. Tudo certo, moçada? Sobre ontem, como é que foi? Tudo tranquilo? Alguém saiu daqui? Eu costumo dizer que não sei se minha aula foi boa, vocês que vão me dizer, claro, mas aula boa é aquela que a gente sai da aula não necessariamente com respostas, mas com novas perguntas, né? A aula boa é aquela que a gente sai da aula com a cabeça em ebulição, e essa foi minha intenção ontem aqui. Espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, gerar esse sentimento em vocês. Olha aí, já tem pessoas colocando aqui no chat. Legal. Franciele, bom dia. Ana Pacheco, bom dia. Legal. O Marcelo está trazendo Burberry, um super storytelling. Acho que é uma marca inglesa, né? Burberry, né? Isso é na Inglaterra. É uma marca de moda, enfim. Uma marca de perfume, uma marca de roupas. Aquela textura inconfundível da Burberry, né? Carliene Abreu. A Carliene vai vir para minha turma, hein, moça? E aí, gente? Quem vai se inscrever? Começa semana que vem, hein? Ó, terça-feira que vem começa a nossa jornada. A turma já está incrível. Formação de estrategistas de marcas, a primeira turma do ano. É um curso mão na graxa, é um curso onde eu abro o meu kimono, entrego o que eu tenho de melhor aqui para deixar você pronto, profissional, para entregar projetos de marca. Chega de ser amador, moçada. Não tem porquê, né? Chega de cobrar baratinho por projetos de branding, hein? A nossa entrega tem valor, a nossa opinião custa dinheiro, tá? Eu não sei, acho que imagino que vocês, inclusive, né? Vocês devem ser também, assim como eu, interpelado por pessoas, né? E pessoas nos acionam. Hila, o que que você achou desse logotipo aqui? Tá, tá, tá. A gente acaba comentando, dando pitacos e tal, mas é, a nossa opinião, ela. Eu nunca gosto de comentar, né, logotipos, né? Muitas vezes nas redes, nos grupos do WhatsApp, né? Você vê uma discussão, gostei, não gostei, tá bom, tá ruim, quer dizer, acho que não é por aí, né? Discussão de expressividades visuais não é que tem que ser uma coisa ultra intelectualizada científica, não é isso. Mas tem que ser uma discussão consistente, né? Dar o pitaco sobre logotipo, sobre marca, é a mesma coisa que você mostrar um final de um filme. E aí, o que que você achou do final do filme? Pô, mas eu não vi o filme inteiro, eu não li o roteiro, eu não sei quem é o diretor, né? Então é importante, né? Claro que na mesa de bar, alguém mostra alguma coisa, eu tento dar algum pitaco técnico ali. Olha, essa marca ela tá pouco responsiva, esse tipo de expressividade visual hoje tá em desuso, você tá usando um degradê aqui, isso hoje não se usa tanto, quer dizer. Então, claro que a gente dá pitaco, mas a nossa opinião custa dinheiro. As pessoas pegam o que a gente fala, né, e fazem dinheiro, assim como um médico, assim como um advogado. A nossa opinião tem valor. Vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês, né, o suor de vocês, né, o investimento. A nossa opinião ela tem que ser valorizada, né? Tem amigo meu que claro, eu tento ser elegante, né? E mas tem amigos meus que, não, como é que é? Não, pera, para onde que eu mando o boleto, né? Eu posso mandar a tua chave Pix, né? Quer dizer, a minha chave. Isso eu acho um pouco, cada um consome, cada um conduz como bem quiser, né? Eu recebo muitos convites
para palestras, né? E eu sempre tento precificar, sempre. Claro que quando me chamam para semana de administração, semana da comunicação, né, de faculdades, eu sempre topo gratuitamente, mas o que que aconteceu outro dia? Ah, uma empresa me procurou e aí, então tá, então vai ser nosso evento, vai ser tal dia, tá, 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 tá. Eu falei, bom, eles vão falar sobre grana, né? Eles vão falar. E não falaram nada. Aí no final eu falei, oi, com licença, tem uma pergunta aqui. Olha só, imagino que eu vou ter que fazer uma questão aqui. Vocês têm previsto um budget para cachê de palestrante? Porque eu sempre defendo o cachê de palestrantes, porque isso valoriza a nossa profissão, isso valoriza o conhecimento. Você concorda, né? Eu viro o jogo, né? Claro. E vocês querem que eu trabalhe de graça, né? Basicamente é isso, assim. Gente, eu tenho, todos nós trabalhamos por dinheiro, né? A gente vende a nossa força de trabalho, né? E a nossa força de trabalho, ela tem valor. A minha formação, assim, imagino que a de vocês também, vocês investiram nisso, né? E não investiram pouco, né? Claro que eu acabo topando, dependendo do que é, mas eu acho isso uma desvalorização, sabe? Assim, eu sempre brigo por cachê, né? E precificar cada vez mais alto. Preço comunica. Quanto custa a sua palestra? Ah, tá. R$ 2.000 o cachê? Ok. Quanto custa? R$ 7.900. Ah, tá. Quanto custa? R$ 15.000. Nossa, tá. Então, tudo comunica, né? Então, tenham isso em mente. A nossa opinião é que nem de um arquiteto, é que nem de um médico, é que nem de um advogado, né? As pessoas fazem dinheiro com os nossos pitacos sobre as coisas. Então, valorizem a opinião de vocês. Valorizem. Ok? Bom, só esse hashtag desabafo no começo aqui. Obrigado, moçada, mais uma vez por vocês estarem comigo aqui nessa nesse encontro 2 do Good Morning Branding. Coloca no chat aí, turma, de onde vocês são, hein? Tem gente que não esteve aqui ainda. É, O Wallace também vai estar no meu curso semana que vem. Formação de estrategistas de marcas, Lucas Alves. Dá uma olhada lá, marcoshiller.com.br. Na cara do meu site tem todas as informações. Mas no final aqui da aula de hoje eu vou trazer mais detalhes. Hoje é a data limite, né, para vocês terem acesso ao nosso cupom maravilhoso que eu entreguei para vocês ontem, um cupom de R$ 700, não é isso? Então eu espero encontrar vocês, é, espero encontrá-los. Assim como eu vou encontrar o Wallace, vou encontrar outras pessoas que estão por aqui. A Carliene Abreu vai estar com a gente também. Quero encontrá-los, ok? Gente, deixa eu mostrar meus slides maravilhosos, que eu estava dando um tapa até agora há pouco. Cadê meus slides? Espera aí. Um segundo, por gentileza. Cara, o ano agitou, hein? Como é que tá o ano de vocês? Cara, essa semana eu tô assim, não tô parando um segundo. Nossa, eu tô com aula todas as noites. Eu tô lendo uma dissertação de mestrado. Eu vou participar de uma banca de mestrado na sexta-feira. Tô super feliz. Fui convidado para participar de uma banca de mestrado da Federal de Uberlândia. Estou muito feliz. E estou preenchendo toda a burocracia aqui nos sistemas do gov.br, enfim. Gui Abrão, me chama no Zap. Como é que você não vai participar da minha turma? Gente, eu odeio alunos que ficam de fora da minha turma. Me chama no WhatsApp, eu sou bom de briga. Eu brigo com os meus times aqui e a gente dá um jeito e eu é, coloco vocês para dentro. Eu dou aulas em vários cursos de MBA, Wallace. Eu vou dar aula agora, mês que vem, aqui na Paulista. Eles têm um MBA de marketing digital, que é um curso do André Miceli, que é o coordenador, e eu vou lecionar uma disciplina de digital branding. Eu sou professor da SPM, eu sou professor da FGV, da FIA, dou aula no IPOG, que é uma instituição de Goiânia, que eu pego, né, é uma turma que eu gosto muito porque
Cara, são 50 alunos na sala no Zoom e tem alunos do Brasil inteiro, assim, impressionante, muito legal. Gente de Manaus, gente de Ananindeua. É muito legal, é muito legal. Tem alguns outros, a Carmen tá aqui, ela também é professora, né? Tem outros professores aqui também. Cami Boa Nova, um beijo para você, querida. Tudo bem aí? Tudo certo? Vamos nessa. A Cami é uma parceira, uma amiga querida. Gente, vamos lá. Cadê meus slides? Meu Deus do céu. Um, dois, três e achei. Pronto, tá aqui. Moçada, é um tema que eu acho que muitos de vocês, né, também gostam desse tema, né? Contar histórias é algo que se conecta com a gente de uma forma que dispensa apresentações, assim, né? Eu acho que eu costumo dizer que, né, no primeiro contato que nós tivemos com o nosso imaginário foi por meio da contação de histórias, né? Nós somos seres simbólicos, né? Há quem diga que a grande diferença, se não a mais importante diferença entre nós, seres humanos, e todos os demais seres vivos, é que nós é, somos seres simbólicos. Tem alguém com som aberto aqui? Mas deixa eu. Enfim. Bom, nós somos seres simbólicos, né? Nenhum outro ser vivo é um ser simbólico. E quando a gente fala do simbólico, é que nós temos imaginários, né? Nas minhas próximas férias, eu acho que eu vou para Nova York. O cavalo não faz isso, né? O cachorro não faz. E se eu não for por aqui, eu acho que se eu for por ali, eu acho que eu vou mais rápido. Acho que o cachorro faz isso, enfim, mas todos os outros demais seres vivos não fazem isso, né? Nós imaginamos, nós temos ideias, a gente cria fantasias, enfim. Nenhum outro ser vivo consegue fazer isso, né? É, Então, só por conta, entre aspas, apenas por conta dessa razão, é, a contação de histórias é algo que se conecta com a gente imediatamente, né? Cadê meus slides? Meu Deus do céu, hoje tá difícil, gente. Gente, os slides eu mando para vocês depois, sempre lá no grupo do WhatsApp, né? Eu imagino que todos vocês, quem não tiver, eu vou colocar o QR Code daqui a pouco aqui. Mas obrigado, moçada, por estarem comigo aqui no segundo encontro do Good Morning Branding. Obrigado por terem acreditado nesse meu projeto. Esperem a programação do mês de abril. Espero travar uma semana do mês de abril para convidá-los para 5 novas. Eu vou começar a chamar convidados, começar a chamar amigos meus. O Good Morning Branding é um oferecimento da The Hiller Branding, que é a minha empresa, que é o meu escritório de consultoria de marcas. Aqui um pouco da minha breve história, que já estou cansado de comentar e vocês estão cansados de ouvir. Quem não entrou ainda, entrem na nossa comunidade do Good Morning Branding no WhatsApp. Lá é o nosso repositório de todos os conteúdos, todas as aulas eu jogo lá, todos os, os slides e demais materiais aí pertinentes, ok? Gente, chovendo molhado, né? Todos me conhecem. Quer saber quem eu sou? Joga meu nome no Google, no Instagram, no LinkedIn e tá lá muitas informações a meu respeito. Aqui tem mais alguns contatos meus via Instagram, via WhatsApp e via, aliás, LinkedIn. Acabei de fazer um comentário mal criado num post do Nizanguanais. Ele faz, né? É um publicitário controverso, o Nizam, né? E fez um post falando como se conectar com a geração Z, né? E eu tenho um ranço dessas categorizações geracionais, eu acho elas completamente frágeis, reducionistas e míopes. Não dá para generalizar. Que ano você nasceu? Ah, você é geração tal e você se comporta assim. Não tem como. Não tem como. Quer separar as pessoas em caixinhas? Tudo bem. Tem que botar outras 328 variáveis nesse processo, não apenas uma questão etária.
Você não pode comparar um jovem de 15 anos do Itaim com um jovem de 15 anos do sertão do Ceará. São realidades abissalmente discrepantes. E todas essas categorizações dá de ombros para essas variáveis socioeconômicas e culturais, né? Acha que a pessoa que ano você tem, você se comporta assim, você se comporta assado, tipo, sabe, tipo horóscopo, né? Que é um negócio, desculpa quem consome horóscopo, mas eu também leio às vezes. Não tem comprovação científica nenhuma. Eu gosto de ler com a minha esposa aqui para dar risada, enfim. Mas enfim, é isso, né? Moçada, aqui são algumas marcas, algumas empresas que eu já liderei projetos de marca, projetos de contação de histórias. Eu vou abrir para vocês bastante detalhes desse projeto da Balduco, que é um projeto, o único projeto até hoje que eu conquistei com prospecção ativa. Foi um alinhamento de planetas, né? Vou contar os detalhes para você, até como foi a minha técnica de prospecção, vou contar para vocês também. Aqui são projetos que eu pego sobre educação executiva, sobre cursos, sobre palestras, né? Marcas de todos os tipos, todos os tamanhos aí, enfim. Enfim, aqui são outros cases, né, que eu contei para vocês ontem, né, de marcas que eu já liderei projetos aí nos últimos anos. É, E é isso. Gente, eu tô aqui para vender alguma coisa para vocês. Hashtag sincericídio, né? É, Desculpa, mas é isso, né? Eu preciso chamar vocês para esse curso. É um curso que já formou milhares de alunos pelo Brasil, pelo mundo afora. É um curso que eu entrego o que eu tenho de melhor. São 20 horas de curso, 100% online, ao vivo, via Zoom, mas fica gravado para você assistir depois. A turma já está incrível. Projetos de marca, metodologia de brand, eu entrego tudo. Modelo de contrato, modelo de proposta comercial. O modelo de proposta comercial que eu uso hoje em todos os meus clientes, todos os meus projetos. Entrego tudo que eu posso. Eu tenho isso como propósito, né, de fazer com que, né, outras pessoas sigam, né, trajetórias aí relevantes nos seus diversos mercados, enfim. Outro oferecimento, chamei vocês ontem, vai acontecer agora, dia 9 de maio, em Nova York, um debate sobre 12 consultores de marca. Os 12 vão abrir os keynotes originais que foram levados para os clientes. Eu assisti esse evento ano passado, foi assim absurdamente maravilhoso. Consultorias de branding, acho que qualquer, eu não sei se é a JKR Global, acho que é, mostrou um novo projeto da Nordstrom Rack, que é um magazine de roupa nos Estados Unidos. Os caras levam 4 caminhos criativos para o cliente. Eu falei, what? Os caras levam 4 caminhos. Gente, eu levo um caminho só. E um caminho matador e maravilhoso e costuma dar certo. O cara me leva 4 caminhos e os 4 maravilhosos. Eu falei, gente do céu. Quer dizer, eu não levo 4 caminhos porque, por levar 4 caminhos, o meu designer vai olhar pra minha cara e falar: Ah, tá bom, vou te cobrar vezes 4. Claro, tá certo ele, né? Então, enfim, muito legal você ver essas grandes consultorias globais, gente, para hackear ideias, para hackear melhores práticas. Façam isso, façam isso. Não tem nada de plágio, não tem nada de cópia, não tem nenhuma questão de direito autoral. Gente, copie como um artista, né? Tem um livro que eu li esses dias que eu amei. Copie como um artista e tá tudo bem, com todo o senso ético, com todo respeito. Vamos olhar melhores práticas do meio. Eu vou construir uma marca do zero hoje. O que que as grandes marcas do mundo fazem em termos de percurso? Eu vou tentar fazer igual, acabou. Isso é construção de marca, né? No dia 9 vai ser o evento. No dia 8 eu vou chegar em Nova York dia 8 cedo. Comprei a passagem ontem, hein? Voo direto, R$ 3.500. Não tá caro, moçada. Nós vamos visitar 2 estúdios de branding no bairro do Brooklyn, em Nova York. A Center, do Alex Center, um designer que veio da Coca e abriu a consultoria dele. E a Decimal também vai receber a gente. Eu mandei e-mail, toparam. Quem quiser estar com o nosso grupo, moçada, me manda WhatsApp, me manda direct, me manda um sinal de fumaça, me manda o que vocês quiserem. E eu quero encontrar vocês. No final da aula de hoje, eu vou dar o meu último suspiro aqui. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, eu lamento. Vai ter um cupom de R$ 700 que fica disponível até hoje. Moçada, é,
O primeiro contato que nós tivemos com histórias, né? Eu costumo falar isso, né? Muitos de vocês, muitos de nós, muitas pessoas, não dá para generalizar, mas a primeira vez que nós tivemos contatos com o nosso imaginário foi por meio de histórias, né? Acho que muitos de vocês aí já leram histórias para os filhos de vocês, ou já tiveram os seus pais contando histórias para a gente na cama, né? Então, contar histórias é algo que é muito do ser humano, né? Se identificar com a contação de histórias é algo que nos conecta imediatamente, né? Por uma série de razões, né? Por uma razão simbólica que eu estou trazendo aqui, por uma razão de memória, né? É, a memória, né? Marca e memória são duas coisas que se interconectam imediatamente. Tem uma professora nossa lá no doutorado da SPM, que é a Mônica Nunes, ela estuda muita memória e ela fala muito de um conceito que eu amo, que ela comenta assim, é, abre aspas, o lembrar nunca é igual. O lembrar nunca é igual. Acho tão bonito isso. A gente pega as coisas do passado e a gente relembra, e sempre lembra de um jeito diferente. A gente vai remixando o nosso passado, né? Acho bonito isso. O lembrar nunca é igual. Professora Mônica Rebeca Ferrari Nunes, é o nosso grande nome lá do programa de doutorado da SPM, que estuda memória. Eu acho tão bonito. E leituras, pessoal, é algo que eu falei para vocês ontem, né? Bati muito nessa tecla, vou bater hoje de novo, tá? Leituras são essenciais para nós, né? Horas de estudo, horas de voo. Eu não sei ainda o que vocês leem, mas a minha regra é sempre essa, né? Leiam coisas boas, tá? Quer ler um livro, vai ver. Claro que eu leio de tudo, eu leio bula de remédio, eu leio livro de piada, mas vamos ler coisas de autores consagrados, vamos ler textos bem feitos, isso faz toda a diferença na nossa trajetória, né? Para conquistar repertório. Trabalhar com marca, desculpa, tem que ter repertório, tem que ter estofo. Você tem que conhecer. Você está assistindo a série Adolescência, só se tem que assistir essa série, pessoal. Tem que assistir Vale Tudo, que vai começar agora, dia 31 de março, na Rede Globo, a próxima novela das 9, a melhor novela de todos os tempos. Moçada, vocês vão me agradecer. Vale Tudo não é novela. Vale Tudo é Michelangelo. Vai ter um remake de Vale Tudo agora. Alguns aqui se lembram, né? Vale Tudo, Odete Roitman, César Ribeiro, Maria de Fátima. É uma novela de 88 para 89 que eu já assisti umas 4, 5 vezes. E vai começar um remake agora, dia 31 no Globoplay, na Rede Globo. Gente, é imperdível. Eu sou noveleiro das antigas, e Vale Tudo é uma novela assim, olha, recomendo com ênfase. Assistam Vale Tudo, vocês vão me agradecer. Vocês vão me agradecer. É uma história incrível. É uma história incrível. Rock Santeiro foi sensacional, claro que foi. Vivi, assista Vale Tudo. Então, o remake vai ter diferenças. Claro que não vai ser fiel, né? Vão fazer atualizações. Por exemplo, quem matou o Odete Roitman, né? Lá em 88, quem matou foi a Leila, né? A Cássia Kiss. Quem vai matar hoje vai ser outra pessoa, vai ser outra personagem, inclusive. Né? Não vai ser a mesma, não vai ser a Leila. E anota aí. Eu não digo que vai parar o Brasil, mas, cara, vai dar um agito. Anota o que eu tô dizendo, tá? A última grande novela do Brasil foi a Avenida Brasil, lá de 2012, né? E, enfim, assistam Vale Tudo, uma novela do Gilberto Braga, né? Um dos maiores autores de novela de todos os tempos, se não o maior. E dessa vez vai ter, naquela época o galã era o Carlos Alberto Richelli, né? Que fazia o César Ribeiro. Dessa vez é o Cauã Raymond, que está gatíssimo nessa novela. E a Heleninha Reutemann, que era a Renata Sorrah, vai ser a Paola Oliveira. Ou seja, temos belezas para os dois gêneros aí, pessoal. Ok? Gente, eu sou o chato do repertório. Ninguém tem um repertório melhor nem pior do que de ninguém. Cada um de nós temos o nosso repertório. Cada um de nós temos os nossos encontros com o mundo, que nos formam, que nos talham. O meu repertório cultural é muito melhor que da minha diarista que vem fazer faxina aqui em casa. Claro que não, idiota. Claro que não.
Temos repertórios diferentes. Eu acho que eu sei da aula de branding e eu acho que ela não sabe da aula de branding. Mas a minha diarista faz um feijão que eu nunca vou saber fazer igual. A minha diarista limpa um vidro aqui de casa que eu nunca vou saber limpar que nem o dela. Né? Ela tem os encontros com o mundo dela, cada um de nós. Quem somos nós, pessoal? Uma pergunta meio filosófica aqui. Nós somos o resultado dos nossos encontros com o nosso mundo. Os nossos encontros afetivos, profissionais, pessoais, acadêmicos, casuais. Isso forma o nosso lugar de fala, isso forma o nosso olhar, e o nosso olhar sobre o mundo, ele é editado pelo nosso viés cultural. Nós temos uma noção do que é conforto, né? O que é conforto para todos nós aqui, pessoal, pessoas de classe média, classe alta, não sei. Conforto para nós é o nosso lençol cheirosinho todas as noites ali, que a gente abriu a cama com cheirinho de comfort e tal. Vai perguntar o que é conforto para uma pessoa que mora na rua. E ela não mora na rua, não é porque ela quer morar, ela não tem mais nada. Ela mora na rua, né? Para ela, conforto é encontrar uma marquise adequada e um papelão que vai fazer com que ela consiga dormir sem tomar chuva aquela noite, sei lá, né? Então, o mesmo conceito pode ter definições completamente diferentes em função do repertório cultural das pessoas, né? Aqui são coisas que eu li esse ano, que eu recomendo para vocês. Eu não sei o que vocês leem. Eu li três livros esse ano que me tiraram o ar, tá? É, eu não sou adepto de neuromarketing, de neuro isso, neuro aquilo. Se alguém consome esses conteúdos, faça bom proveito. Eu não tenho esse hábito de consumir esses conteúdos de neuro, tá? Eu acho que boa parte dessas explicações de neuro não para muito em pé em termos conceituais, tá? O pouco que eu consumo, eu falo, cara, isso aqui, desculpa, isso aqui é aula de psicologia do consumo, que eu tive lá no segundo ano da faculdade, né? Quer dizer, vão se criando essas coisas neuro isso, neuro aquilo, neuroarquitetura, neurobranding. Não quero ser leviano, não vou citar nomes aqui, mas boa parte desses cursos, esses conteúdos, para mim, tem pouca consistência conceitual. Então, gente, a dica de ouro, mais uma vez, do professor Hiller é: sejam criteriosos com o que vocês consomem, tá? Sejam muito criteriosos, né? Esse papo de neuro aqui eu amo, tá? O papo do Paulo Niemeyer Filho, que é sobrinho do Oscar Niemeyer, que é filho e se tornou o maior neurocirurgião brasileiro. Acabou de ser empossado na ABL. O pai dele é o Paulo Niemeyer, né? Aliás, quem foi que contou essa história? Eu tô vendo. Cara, finalmente abriram o baú do SBT, né? SBT Originals. Lançaram um documentário sobre a história do Jô Soares. Tá no YouTube, amei. E o Jô Soares conta aquela história, né? Que a mãe dele foi atropelada. A mãe do Jô Soares, ele morava ali atrás do Copacabana Palace, e a mãe do Jô foi atropelada. E levaram ela para o Miguel Couto. Quem atendeu a mãe do Jô foi o Paulo Niemeyer. E ela não resistiu, ela morreu. E aí, 20 anos depois, o Jô Soares está chegando no aeroporto Santos Dumont. E aí pega um taxista e fala assim para ele: Ô seu Jô, eu tô aqui para pedir desculpas porque eu não durmo há 20 anos. Foi eu que atropelei a sua mãe. Né? E ele traz essa história e ele fala: Mas, cara, imagina, não tem desculpa de nada. Você não teve culpa de nada do atropelamento. Foi um acidente mesmo e tal. E ele perdoou o taxista que matou a mãe dele, né? Olha que história bonita, né? Enfim, pessoal, já estou contando algumas histórias para vocês aqui. E aí, moçada, eu fui ler esse livro do Paulo Niemeyer Filho, que é, novamente, sobrinho do Oscar. Para mim, o meu arquiteto favorito. Um arquiteto controverso, eu sei, né? Mas o Oscar Niemeyer, eu acho. Eu tenho uma história do Niemeyer, vou contar depois. Eu fiz uma disciplina na FAO uma vez, e aí. Já já eu conto essa história. E o Paulo Niemeyer Filho, que é um dos maiores neurocirurgiões do Brasil, lançou esse livro chamado No Labirinto do Cérebro, onde ele basicamente conta histórias da profissão dele. Ele abre cabeças, ele opera crânios, ele opera o cérebro das pessoas. E é um livro com histórias da profissão dele. Gente, sabe aquele livro que você não quer que termine? Quando tá no final, eu comecei a resmungar. Falei, ah, não vai acabar esse livro, não é possível. Maravilhoso. No Labirinto do Cérebro.
Outro livro que eu amo, eu morei na Holanda ano passado, acho que eu comentei com vocês, né? Um amigo meu teve lá que fala que você não leu ainda A Marca da Vitória do Phil Knight. E aí ele colocou uma arma na minha cabeça, e aí a história da biografia do fundador da Nike. É sensacional, sensacional. E o último livro que eu li foi esse aqui do Salman Rushdie, chamado Faca. Já entenderam por que se chama Faca, pessoal? Dá para entender um pouco, não dá? Salman Rushdie, para quem não conhece, é um escritor aclamado no mundo inteiro. Escreveu há 30 anos atrás um livro chamado Versos Satânicos, onde ele reconta a história do islamismo. E ele contou uma outra versão da história do Islã. Adivinha, né? Ele sofreu perseguições, né? Muitos islamistas extremistas querem matar ele. Ele foi jurado de morte e ameaçado durante. Ele anda com escolta policial para lá e para cá, né? Porque ele tocou numa ferida ali que não, né? Enfim, as pessoas não têm o hábito de tocar e tal. E é um sujeito que já tentaram matar ele várias vezes e tal. Aí o que aconteceu? Em 2022, ele está dando uma palestra no norte do estado de Nova York, numa universidade. E aí, acho que ele estava sem escolta esse dia. Uma pessoa levanta da plateia lentamente com uma faca na mão e sobe no palco e esfaqueia o Salman Rushdie durante 29 segundos. E ele não morreu por um milagre e ele perdeu uma vista nesse atentado. E ele escreveu esse livro chamado Faca, onde basicamente ele quer refletir e tenta buscar razões que ele entende que motivaram o, o criminoso a fazer o que fez. O cara tá preso, obviamente, e ele perdeu uma vista. E, cara, é um livro da Companhia das Letras, né, que tem acho que os melhores tradutores do Brasil, assim. Que, que tradução, que texto. Eu acho que o texto do Salman Rushdie é maravilhoso e o tradutor foi muito fidedigno, assim. Cara, que texto, que qualidade de texto, impressionante, impressionante. Então, fica essa dica para vocês de coisas que eu tô lendo, coisas que eu amei, e aí consumam coisas é, tão boas quanto, pessoal. Consumam o que vocês bem entenderem, mas sejam criteriosos, busquem autores aclamados, né? Então, contar histórias é algo que se conecta com a gente imediatamente, né? E aí eu trouxe aqui, claro, o nosso papo aqui é sobre marcas, é sobre branding. E eu vou ter que vestir a camisa do professor de história durante 5 minutinhos, pode ser? Eu preciso contar para vocês a história das marcas. Qual a origem das marcas? Qual a história? Qual a primeira marca da história do universo? Não há um consenso, né? Você tem muitas teorias que versam sobre essa questão. Eu gosto de pensar a história das marcas a partir da história do consumo. 200 anos atrás, as duas cidades mais populosas do planeta, Paris e Londres, né? Aqui uma foto da Torre Eiffel, aqui uma foto da Regent Street, que é a avenida mais incrível para mim do planeta. É uma avenida que me emociona. É a primeira vez que eu tive na frente dela, exatamente nesse ângulo aqui. Eu nunca tinha visto uma avenida em curva na minha vida. E você sai ali de Piccadilly Circus do metrô e você vê essa avenida aqui, que é uma coisa linda. E ela desemboca, ela cruza com a Oxford Street e ela desemboca na sede da BBC em Londres, né? É uma coisa linda. Você quer entender a história das marcas, tem que olhar a história do consumo. 200 anos atrás, as duas cidades mais populosas do planeta, onde todo mundo queria estar, Paris e Londres. Só que Paris e Londres nessa época eram cidades problemáticas, caóticas, perigosas, problemáticas, escuras, sujas. Diante de todo aquele caos, o nosso amigo Napoleão III nomeia um novo prefeito para Paris, que é o Barão de Haussmann. Quem fez faculdade de arquitetura que vai se lembrar dele. Ele pega Paris e rasga Paris em 12 largas avenidas, a partir do Arco do Triunfo, né? E nasce, a partir desse viés arquitetônico urbanístico e de outras questões também, claro, o que eles entendem pela cidade moderna. Nesse momento nasce o consumo, nesse momento a moda se democratiza, nesse momento as vitrines, as lojas de Paris se popularizam. Nesse momento inauguram em Paris três grandes magazines que estão lá até hoje no mesmo endereço, Printemps, Lafayette e Le Bon Marché, no mesmo endereço aonde? Le Bon Marché está ali perto do Jardim de Luxemburgo, né? Mas a Printemps e a Lafayette estão onde? No Boulevard Haussmann, que é o nome desse arquiteto urbanista que foi prefeito de Paris. Você quer entender qualquer aspecto da nossa vida cotidiana hoje?
A gênese de tudo é Paris e Londres. A vida em apartamentos se democratiza em Londres. O concreto armado nasce 200 anos antes, em Roma, mas ele se populariza em Londres 200 anos depois. A vida em apartamento, o consumo de drogas, por que que a gente vai num restaurante e chama um garçom? Tudo isso é Paris e Londres. O nosso gestual, por que que a Caru Spinardi está sentada assim, com o cabelo dividido no meio? Esse teu gestual, Caru, isso nasce em Paris, século XIX. O jeito que a gente senta, o papel do homem e da mulher na sociedade, a pedagogia do consumo. Tudo isso tem como gênese Paris e Londres. E tá tudo lá, né? E aí essas cidades, né? Uma vai alimentando a outra, duas cidades tão próximas e separadas só pelo Canal da Mancha, né? E com culturas completamente distintas, né? Impressionante, né? A publicidade nasce nesse momento, as marcas nascem nesse momento. Então, desculpa, eu não sou professor de história, mas essa história eu conheço um bocado. Eu ia pegar um livro sobre isso, inclusive, aliás, eu lembrei que eu emprestei esse livro, não lembro mais para quem. Gente, não emprestem livro. Quer emprestar livro, anota para quem que vocês emprestaram, pelo amor, eu não lembro para quem que eu emprestei. Um livro de um historiador que fala sobre a história de Paris e Londres, o Jonathan Collin, um sujeito que fez um doutorado sobre a National Gallery em Londres e sensacional. As histórias, vocês estão vendo aqui, eu estou brincando com vocês aqui, que eu sou professor de história, mas vocês percebem como isso acessa o nosso imaginário, né? Acessa. E isso não é de hoje, né, moçada? Hoje em dia usa-se esse termo storytelling, né? Outro dia me chegou um evento aqui, um meio mais, o que que foi? Ah, venha no nosso seminário sobre a evolução do storytelling. Eu falei, mas já mudou isso? O que é isso? Como já mudou? Né? Gente, contar histórias, isso é mais velho que a nossa bisavó. Essa campanha icônica dos anos 80 aqui do Washington Oliveto, do meu primeiro sutiã, acho que a grande genialidade dessa campanha está na história sendo muito bem contada, né? O Washington Oliveto, que faleceu aí, né, no ano passado, um dos maiores publicitários que o Brasil produziu, enfim, um sujeito ali que deixou uma marca, deixou uma história na publicidade impressionante, né? Eu acho que tem um lance da história também que pouca gente comenta, aonde reside a potência da história. Tem um aspecto cognitivo importante aqui também. Eu já participei de alguns experimentos em que teve um evento que eu fui em Nova York uma vez, foi muito legal. Eles pegaram grupos de pessoas do evento e levaram para salas, assim. Aí pegava um grupo de 20 pessoas e mostrava no slide, assim, 20 palavras. E pediam para aquelas pessoas memorizarem aquelas palavras. Tá. Aí ela tinha que falar com as palavras que ela lembrava. As pessoas lembravam de, sei lá, 50% das palavras que estavam no slide. Depois eles pegavam outro grupo e pegavam as mesmas palavras, só que não colocavam as palavras soltas numa nuvem. Eles pegavam as palavras e colocavam elas em formato de uma história, de uma narrativa. As pessoas lembravam de 80, 90% das palavras. Então, quando você conta histórias, as pessoas tendem a não esquecer. As pessoas, a nossa cognição prefere histórias do que palavras, assim como a nossa cognição prefere imagem do que palavra. O cérebro do ser humano memoriza mais. Por isso que hoje 90% das marcas tem uma representação visual, né? Tem uma imagem, um símbolo, né? Algumas marcas conseguem se dar o luxo de conversar com a gente só por meio de um símbolo, né? Poucas marcas conseguem isso, né? Então, moçada, vocês estão vendo que a contação de histórias, ela tem muitas camadas, né? Ela tem muitas... A gente pode entender storytelling sobre múltiplas entradas, né? Assim, acho que não é marca é isso, história é isso e não, pessoal, acho que dá para a gente pensar esse conceito sempre sobre múltiplos ângulos de análise. Essa provocação que eu deixo para vocês aqui, né? Eu tenho o privilégio, né, de ser irmão do Érico Hiller, que é um fotógrafo documentarista, um sujeito que já fez trabalhos para National Geographic, né? E toda vez que eu sento para conversar com ele, eu me preparo, assim, porque eu sei que vai vir uma voadora no meu peito, assim, né? Ele é o meu fotógrafo, ele que me produz em termos visuais, esse galã de cinema que vocês estão vendo aqui, mas o Érico, ele é um documentarista. Ele não se autoproclama que ele é um antropólogo, um etnógrafo, mas ele é um etnógrafo. Ele entra em realidades,
né, que eu jamais conseguiria chegar a 1 metro delas, né? Esse aqui é o penúltimo livro do Érico, que é o livro Água, né? E ele acabou de lançar na semana passada, pessoal, aqui na Roca Gallery em São Paulo. O... Deixa eu tirar o fundo aqui, peraí. Ó, ele lançou o livro Água Brasil, um livro simplesmente maravilhoso. Quem quiser adquirir esse livro, vocês podem comprar no site da editora Vento Leste. É um livro que trata sobre a crise hídrica. Tá acabando a água do planeta, né? Tá acabando, ok? Está acabando. Sabe essa água maravilhosa que jorra pelas nossas torneiras das nossas casas aí? É, Nós somos privilegiados, tá? Tem lugares do mundo hoje onde mulheres levantam 6 horas, 5 horas da manhã, caminham 10 quilômetros por dia para trazer um balde de água não potável, tá? Em comunidades, inclusive no Brasil, tá? Na África subsaariana, então nem se fala. Então é um problema realmente impressionante. O Érico, ele é um fotógrafo documentarista, não é um fotógrafo publicitário. Vocês sabem que o documentarista, ele é um sujeito que faz um trabalho de imersão, né, nas mais diversas realidades, cenários, e com fôlego temporal, né? Você não consegue se debruçar em cima de objetos de pesquisa como esse durante uma semana, né? Então, o Érico, ele se envolve nesse projeto da água, vai fazer 5 anos, mais ou menos. O Érico me conta histórias, por exemplo, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, e se essa história de alguma forma agredir vocês em termos emocionais, eu peço desculpa, mas que é uma história muito pesada realmente. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Existe no Brasil, ainda acontece, tá? Hoje em dia, 60 episódios desse por ano, tá? O Brasil é um continente, o Brasil não é um país, e muitas da forma como as pessoas se transportam pelo Brasil afora é por meio de barco, né? Sobretudo lá na região amazônica e tal. E tem uma comunidade que eles chamam de escalpeladas ribeirinhas, pessoal. É uma tragédia humana que acontece ainda. A ONU já sabe disso, tá? A ONU já sabe disso. Barquinho teco-teco, mulheres com cabelo grande, mulheres evangélicas, mulheres crentes que o pastor não deixa cortar o cabelo. Não, a mulher não tem o que fazer, ela tem que se transportar para lá e para cá com a filha para o médico, para a escola, enfim. E ela usa barquinho teco-teco com motor de Brasília, né? Muitas vezes com o motor exposto. E aí, numa pequena distração ali, o cabelo da moça é sugado pelo motor. Acontece 60 episódios desse por ano. Mulheres que são escalpeladas por motores de barco, acaba a vida dela, né? Não só arranca o cabelo, como arranca todo o couro cabeludo e acaba a vida da mulher, acaba a dignidade dela completamente. O marido vai embora imediatamente, em muitos casos, né? E a mulher, quando você arranca o couro cabeludo, ela fica completamente deformada, assim, né? Fica um negócio terrível. E o Érico, ele se aproxima desse tipo de objeto de pesquisa, vai ser o próximo projeto dele, um projeto sobre violência contra a mulher, violência de gênero, que acontece muito. O Érico, ele entra no ML aqui de São Paulo para ver casos de feminicídio. O marido que não aceita o término do casamento e esfaqueia a mulher, e ele vai lá ver o corpo da mulher, vai entender esse processo, como é que vai conversar com a polícia. Então, gente, o mundo é muito cruel ainda, né? Assim, a gente ouve histórias assim, realmente que e o Érico me conta essas histórias e fala, cara, só vai até aqui, não vai mais não, porque eu não consigo ouvir essas histórias. E quando ele me contou a história das escabuladas ribeirinhas, eu mobilizei uma série de pessoas. Eu falei, como é que é? Cara, mano, me dá o Pix desse povo agora, agora. Tô mandando um Pix imediatamente, assim, né? O Érico foi a última vez para lá, ele levou 12 malas. Levou 12 malas de mantimentos e doações para essas mulheres, escalpeladas ribeirinhas. Quem quiser se aproximar desse objeto, joga no Google aí, procura no Instagram do Érico, que vocês vão ver. Então, eu tenho esse privilégio de ter o Érico no meu entorno, que é um fotógrafo. Ah, gente, modéstia às favas, assim, ele é o próximo Sebastião Salgado, tá? É um fotógrafo realmente de altíssimo nível. Quem quiser olhar os projetos do Érico aí no Instagram, os livros do Érico, eu recomendo com ênfase, que é o meu irmão, que é uma alma genuína. Você pega todos os projetos dele, ele fala sobre violência contra a mulher, ele fala sobre a crise hídrica, ele fala sobre os países emergentes, ele fala sobre crise ambiental, ele fala sobre a jornada do rinoceronte.
né? Um animal de mais de 1.000 anos, que é o rinoceronte, vai ser extinto nessa nossa geração aqui, por conta da caça predatória do rinoceronte, né? E basicamente existe um fio condutor que perpassa por todas as histórias do Érico, que é basicamente tentar compreender e desvelar, né, a insensatez humana, né? O homem é o único ser vivo que se autodestrói, né? Impressionante, né? Então eu recomendo quem quiser seguir o Érico no Instagram, eu acho uma dica muito, muito valiosa. Essa é a capa do último livro dele, que é o Água Brasil. Acabou de sair do forno. Acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado na semana passada. Teve um evento muito bonito, na quinta-feira à noite. Eu saí da minha aula, fui correndo para a Roca Gallery aqui na Avenida Brasil. E essa foto é do Amapá. E aí, é o primeiro projeto do Érico em preto e branco. Eu vou mandar um podcast que ele participou na semana passada, falando do projeto. É, que privilégio que eu tenho de acompanhar o Érico. Puxando a sardinha para nossa brasa aqui e respirando um pouco, moçada, depois dessas histórias pesadas, é, é, é inegável que contar histórias tem uma potência sígnica, simbólica muito, muito interessante, né? Muitas marcas recorrem à contação de histórias, sejam histórias sonoras, sejam histórias visuais, enfim, nos mais diversos formatos midiáticos aí. Eu trouxe três cases que eu amo. Inclusive, eu abro muitos desses cases no meu curso. Esse primeiro case eu adoro, que é o Vai Guerreira, uma marca de biscoitos de Pernambuco chamada Capriche. Eles foram entender por meio de pesquisa e viram que a mãe tem uma centralidade nas famílias pernambucanas. Toda a família, a mãe é muito importante, mas na família pernambucana, por uma razão histórica, religiosa, cultural, enfim, a mãe ela faz tudo com um capricho extremo e criaram a marca nova chamada Capriche. Capriche e o posicionamento que o futuro dá gosto. Criaram um hot site chamado vaiguerreira.com.br, onde as pessoas vão lá e contam histórias. Minha mãe, Maria de Lourdes, minha avó criou os 11 netos sozinha, meu pai fugiu de casa. Histórias, histórias reais. Eu amo histórias reais. Claro que eu adoro histórias ficcionais. Quem não gosta de ver uma boa série e tal, mas quem está assistindo Severance? Que série sensacional, né? Ruptura, tá na Apple TV. Mas para construir marca, eu amo histórias verdadeiras. Esse projeto aqui do meio é um projeto simples e muito sensacional, chama Humans of New York, um sujeito que anda pelas ruas de Nova York e ele aborda anônimos estranhos nas ruas de Nova York e pede que a pessoa conte a história dela. Parece que o Obama participou desse projeto. É, já virou documentário, vai virar filme, parece em breve. Humans of New York. Pessoas contando histórias, né? Esse case da Kleenex também, desse cachorrinho, que eu acho sensacional também. Por entender por meio de um trabalho de data-driven. Como é que funciona hoje, moçada, a contação de... Como é que você conta uma história de uma marca? Hoje tem ferramentas, né? Muito, muito sensacionais para você contar histórias, né? Você não parte de uma ideia, de um big idea ali, de um diretor criativo necessariamente. Facebook hoje, Instagram, tem mais de 3 bilhões de usuários no planeta, né? Aí a Kleenex, a Kimberly Clark, o Facebook, Instagram, Meta, tudo bem? Olha só, eu preciso vender lenço de papel para as pessoas do planeta. Mergulhe nesses seus 3,2 bilhões de usuários, me traga insights do porquê as pessoas choram. Instagram, Facebook tem esse dado na mão. As pessoas choram por qual razão, pessoal? As pessoas choram por muitas razões. E aí a Kleenex, ela compra esse dado, paga e tem que pagar caro, porque é um dado que é valioso, né? O Meta vende esse tipo de estudo para as marcas, e aí mostra que as pessoas choram por 16 razões diferentes, tá? É, Primeiro cluster, qual que foi? A amamentação. É um momento muito chave para as mães. E aí a mãe tá amamentando e o bebezinho ali, ela chora e o moleque tem a cara do pai, o pai não ajuda em nada, enfim. E aí
Histórias de amamentação, muito, muito, as pessoas se emocionam muito com isso. Posta foto da criança e tal. Segundo cluster que veio forte, animais de estimação, bichinhos de estimação, causas de animais, cachorrinhos. Aliás, eu vi ontem uma ação do João Vicente Castro, que vai ser o Renato Filipelli na Vale Tudo. O João Vicente, que é do Porta dos Fundos, fez um collab ontem bonito com Pedigree. Dá uma olhada depois ele contando a história dos cachorros caramelos que ele teve. Gente, eu comecei a ver, comecei a me emocionar, já desliguei assim, automaticamente. Quem quiser olhar depois. The White Lotus, né? A terceira temporada tá fraca, tô achando. Tô quase desplugando, Vivi. Primeira, segunda, maravilhosa. E a terceira tô achando fraca. Tô no terceiro episódio. The White Lotus. Tá todo mundo achando fraco. E aí, moçada, eles pegam a história, por exemplo. Então, se as pessoas se emocionam com animais de estimação, eles foram buscar essa história que vocês estão vendo aí, de um cachorrinho, tadinho, que sofreu um acidente, não mexe mais as patinhas de trás. Calma, cara, não precisa chorar, calma. Um casal de cadeirantes adotou esse cachorrinho e hoje ele corre feliz pela casa, fizeram uma cadeirinha de roda para esse cachorro e tal. E o casal conta essa história e se emociona e seca a lágrima e tal. No final, Kleenex, someone needs one. Todo mundo precisa de um, né? Então, contar histórias é algo muito potente. Aqui eu não vou mostrar, mas vocês podem buscar no Google depois. Eu trouxe aqui 8 cases, 7, 8 cases de marcas, né? Marcas pequenas, né? Que se apropriam da contação de histórias para construir conexões mais fortes com seus consumidores, né? Gente, isso aqui não tem como não citar também, né? Eu despluguei do Fábio Porchat, eu achei ele meio chato hoje, depois que ele separou da esposa e tal, e não sei. Eu achei, peguei um certo ranço. Não, eu separei da minha mulher porque. Ah, irmão, não vou entrar no mérito aqui. O programa dele nasceu na TV fechada e já tá foi pra Globo, né? Um sucesso extremo aí, né? De que história é essa? Cara, uma bola quicando que ninguém tinha percebido, ele percebeu, né? Vamos pegar pessoas pra contar histórias? Cara, pelo amor de Deus. Contar histórias, isso se conecta com a gente de um jeito assim muito forte, cara. Eu já me peguei assistindo essas histórias, a história do Galvão Bueno, a história. Nossa, tem ótimos. Qual que é a história favorita de vocês? Não, a melhor de todas, desculpa. A história da Fernanda Torres, que ela conta. Ela foi fazer um show do Serginho Groisman lá no Morro da Urca e tal. Ela contando essa história é a melhor de todas. Busquem agora no YouTube Fernanda Torres Porchat, por favor. É a melhor história de todas. Essa história é uma história do mundo do marketing. É uma história que eu adoro contar em aula. É uma história protagonizada pelo Sérgio Ziman. O Sérgio Ziman, que foi o VP de marketing da Coca-Cola nos anos 80 e 90, ele protagonizou o maior erro de marketing de todos os tempos, foi o case da New Coke, né? Um erro de briefing de pesquisa que eu conto em detalhes no meu curso. E quero encontrar vocês na semana que vem no meu curso de formação de estrategistas de marcas. Essa história é sensacional. Isso é a história do marketing, né? E aliás, o Sérgio Ziman teve no Brasil, ano retrasado, aqueles caras, como é que chama? O V4 Comunicação, né? Que é uma agência de comunicação. Tem hora que eu escuto bem, tem hora que eu escuto mal desses caras, enfim. É, Trouxeram o Sérgio Ziman pro Brasil. Eu falei, nossa. Eu falei, opa, os caras não estão aqui pra brincadeira. Ele tá mais idoso hoje, né? Tá um senhor ali. Ah, deve ter ganho o quê? Uns US$ 10.000 pra vir? Deve ter vindo de primeira classe, obviamente. Sérgio Ziman, um mexicano, morou no Brasil, já trabalhou na Pepsi, e ele foi o dono do case da New Coke. E o livro dele é um livro raro, que vocês não encontram nas livrarias do ramo. Eu vou fazer uma invejinha com vocês agora aqui, eu peço desculpas. O livro do Sérgio Ziman, O Fim do Marketing como Nós Conhecemos. E vou contar uma história rápida para vocês. Não emprestem os livros de vocês, pessoal. Eu emprestei para um aluno meu esse livro aqui. Aí, meses depois, o Wilton. Fala, mestre Hiller, o seu livro. Falei, cara, cadê meu livro, brother? Então, mestre, eu mandei lavar o carro. Eu falei, como é que é? Então, mas o seu livro molhou. Ele molhou o meu livro. Ele tá todo danificado aqui. Cara, eu quase matei esse meu aluno. Quase matei. Cara, como é que eu emprestei esse livro? A minha edição, ela é autografada pelo Sérgio Ziman. Ó, tá tudo detonado aqui, ó. Sérgio Ziman autografou. Ele conta nesse livro a história, o fim do marketing como nós conhecemos.
Depois ele lançou o fim da propaganda como nós conhecemos. E aí, esse vocês encontram nos principais sebos. Ó, esse livro é bem legal, tá todo em inglês. Um livro que eu paguei R$ 10 num sebo aí da vida qualquer. Ó, o Sérgio Zima do meu lado aqui. Já conheço gente que já trabalhou com ele. O sujeito não é fácil, porrada na mesa. Eu não compactuo com esse tipo de prática. Procura depois, aí quem puder dar uma olhadinha no estante virtual, vê se vocês encontram, pessoal. O fim do marketing como nós conhecemos. Acho que tá vendendo por uns R$ 700, alguma versão usada. É um livro raro. Vocês têm livros raros? E aí, moçada, V4 Comunicação trouxeram o Sérgio Zima. Essa palestra está toda no YouTube. Quem quiser assistir depois. Ele fala um português meio enrolado, assim. E, cara, eu sou fã desse cara, apesar dele ser um assediador maluco, assim. Apesar disso, né? Nossa, uma coisa que me fere muito é assédio moral no trabalho, qualquer tipo de assédio, harassment, né? E a Mel já achou na Amazon aqui, ó. Ah, tá esgotado na Amazon, né? A Mel achou, mas tá indisponível. Estante virtual, moçada. Gente, compre livro de sebos. Joga no YouTube, Vivi. Ziman V4. Ziman V4, Sérgio, Coca-Cola, vai vir, tá? É, eu já fui em palestras do Sérgio Ziman, comprei o livro na mão dele, né? Nos anos 2000. Eu tinha um chefe no banco que ele veio da Coca-Cola. Muita gente no banco, no Bank Boston que eu trabalhei, eram pessoas que vieram da Coca-Cola, né? O nosso diretor de comunicação que trouxe Coca Light para o Brasil. O meu chefe que lançou na época o Guaraná Quat, né? E aí, como ele veio da Coca, ele adorava, ele trabalhou com o Sérgio Ziman e tal. Aí teve uma palestra do Ziman, eu falei, cara, posso ir na palestra? Ah, não pode, claro. Quanto aí fui lá, paguei, né? Passei uma tarde inteira na palestra ali no D&D. Essa história tem mais de 20 anos. E como o povo veio da Coca, então tinha toda uma razão, né, pra gente, pra eles liberarem a gente para dar palestra. E no livro ele conta ótimas histórias. É um livro de muitas histórias boas. Essa história aqui eu gosto bastante, eu vou contar rapidamente para vocês. Anos 80, Estados Unidos, a Pepsi me lança a Pepsi Crystal, a Pepsi transparente. Você sabe o que faz a Coca a Pepsi ficar preta? Com a tinta que eles põem, um corante ali, né? Que não é cancerígeno não, tá, pessoal? Fica tranquilo. É, E aí, você é da Coca-Cola, o seu arqui-inimigo lança um negócio desse que traz um aspecto de inovação para o mercado, né? Um refrigerante de cola transparente. Como é que você vai contra-atacar? O que você usa nessa hora, moçada? Como é que você contra-ataca uma investida do seu arqui-inimigo assim? Você usa um negócio chamado matriz BCG, que vocês já estudaram isso na faculdade, que eu sei, né? Matriz BCG, pessoal, tá viva e passa bem. Essa matriz é sensacional. O Sérgio Ziman foi na matriz BCG da Coca e tinha um produto ali que é um produto abacaxi, que era o Tab, que é essa marca velha aqui, ó. Quem assistiu De Volta para o Futuro um assistiu, né? Quando o Marty McFly chega lá no. Quando ele chega no passado, aí ele chega e fala o quê? Give me a tab. O cara, quê? Give me a tab. A tradução ficou, me vê um dietético, né? E é sugar free, né? É uma marca velha do portfólio da Coca-Cola. E aí, o que que o Sérgio Ziman fez? Pegou essa marca e lançou o Tab Clear. Jogou na gôndola. Não comunicou, não posicionou, justamente para confundir a cabeça do consumidor sobre essa nova categoria que estava nascendo, refrigerante de cola transparente. Ele matou o Tab Clear, matou a Pepsi Crystal, matou a categoria toda. E jogou no front um soldadinho com uma granada no bolso, puxou o pino e empurrou, sabe? Uma analogia horrível. E aí, na pandemia, a Coca-Cola aproveitou e matou a marca Tab. Não existe mais, é uma marca velha da Coca-Cola. Marcas velhas, né? Que tem ainda um pequeno contingente de pessoas que consome.
E tem uma história boa do. Eu tive em Atlanta uma vez, no Museu da Coca, recomendo. Atlanta é cidade chata, eu não gostei de Atlanta. Tem um aquário lá que eu não fui, que minha mulher falou que tem uns peixes super tristes lá. Tem um museu da Coca-Cola. E não tem mais nada, Atlanta é chato. É, última vez que eu tive lá, ano passado, eu tava com uma mala gigantesca. Falei, nossa, eu vou. Tinha 8 horas de escala em Atlanta. Eu tava voltando do show do U2 em Las Vegas, eu fiquei em Atlanta. E aí, é... vou deixar a mala no aeroporto, né? No aeroporto de Atlanta não tem locker. Não pode ter locker. Por conta de medo de terrorismo. Ah, pois é, Carmen, tem as histórias do Martin Luther King. Atlanta é o cenário do E o Vento Levou. Mas é uma cidade chata, assim, cara, aquela cidade que, cara, meu, uma cidade. Falei, cara, não quero voltar nunca mais aqui. Peguei ranço da cidade, assim. Tem outras cidades mais legais. Não gosto de Atlanta. Mas aí você vai no Museu da Coca, você anda todo o museu, e no final tem a parte mais legal, que é o Tasting Room, que tem máquinas de Coca-Cola com Coca-Colas do mundo inteiro para você tomar. E tinha lá Coca-Cola, tinha Coca Light, Coca Zero, tinha Fanta de melão da Tailândia, e tinha New Coke, e tinha Pepsi Crystal não tinha. E tinha Tab para você tomar, você podia tomar o Tab, tinha tudo lá. E aí provei, nem lembro do gosto. Boa história. Sérgio Ziman conta em detalhes essa história nesse livro, que ele pega, ó, vem na minha, galera, ó, confia no pai, ó, nós vamos pegar essa marca velha nossa, nós vamos fazer um rebranding dela, vai virar Tab Clear e nós vamos matar essa marca, ela é abacaxi, né? Pouca penetração, pouca matriz BCG, né? Baixa penetração, baixo crescimento, é a marca que você quer se livrar. Na indústria farma, geralmente, quando o medicamento vira abacaxi, você, para não perder o trocadilho, você eutanasia, você faz uma eutanásia, deixa ele morrer sozinho, deixa ele respirando por aparelhos, assim, sabe? E tem categoria automobilística que faz outra estratégia, quer dizer, as categorias vão. Quer entender tudo de matriz BCG? Semana que vem, formação de estrategistas de marcas, Marcos Hiller. Foi relançado a Pepsi Crystal nos Estados Unidos. A New Coke foi relançada também. Eles relançaram a New Coke. Quem assistiu Stranger Things aqui, todos vocês, né? Stranger Things, temporada 3 é nos anos 80, né? E aí teve uma ação lá, o menininho lá com a mocinha lá. Ah, você viu que a Coca-Cola lançou a New Coke? Ah, você achou? Você gostou? Ah, eu gostei, não gostei. Então, eles bebem a New Coke no seriado, e aí a Coca-Cola relançou a New Coke há 3 anos atrás. Não para vender, mas para dar um agito em cultura geek e tal. Cara, não deu muito certo, né? Obviamente. E aí, acho que meio na onda também, a Pepsi lançou a Pepsi Crystal, que é uma Pepsi transparente. Você bebe, semioticamente é esquisito isso aqui, porque você bebe tem gosto de Pepsi, mas tem cara de Sprite. É muito louco. E eu fiz um vídeo, eu bebendo a Pepsi Crystal. Gente, não façam isso, por favor. Por favor. Vocês vão, né? Eu conheço vocês. Vocês vão no YouTube, vocês não vão no YouTube depois. Lá tem um vídeo de um cara que comprou no eBay uma Pepsi Crystal dos anos 80 fechada há 30 anos. Ela tava marrom já. Ele abre a Pepsi Crystal. Pss, olha, tem gás ainda. Ele bebe a Pepsi Crystal fechada há 30 anos. Cara, americano, quando dá pra ser idiota, é muito idiota, né? Não vou contar o que acontece depois, tá? Vocês conseguem imaginar, né? Não vou falar mais. Não assistam esse vídeo. Joga Pepsi Crystal no YouTube, não cliquem, tem lá. Vomit Alert. Ok. Gente, pronto, já dei um spoiler. Tem um vídeo meu lá, super legal, onde eu conto essa história inteira e no final eu bebo a Pepsi Crystal zerada, maravilhosa. Moçada, tudo bem até aqui? Eu acho que eu encaminho lentamente aqui para o nosso almoço, para o nosso encerramento.
Poderia ficar contando histórias para vocês aqui. Ah, esse case que eu comentei, né? Aqui foi uma prospecção é, que deu certo, né? Eu não sei vocês, né? A gente fica o dia inteiro no LinkedIn. E aí eu tinha um contato aqui do diretor de marketing da Balduco, um cara que morava nos Estados Unidos. Tá lá até hoje. Balduco tá forte nos Estados Unidos, né? Aí mandei um e-mail pro cara, assim. Você sabe que vocês conseguem baixar, né? Você tem o LinkedIn lá, você tem, sei lá, 3.000 contatos no LinkedIn. Tem um botãozinho que vocês. Eles não divulgam muito, porque senão vira uma bagunça, né? Quem quiser me fala depois. Aliás, eu ensino no meu curso isso. É, Você baixa uma planilha do seu LinkedIn todo: nome, cargo, e-mail e empresa. Cara, para fazer prospecção ativa é maravilhoso, né? Vem uma planilha prontinha para você. E aí eu mandei e-mail pro cara da Balduco, falei: tudo bem, Eric, como vai? Aqui é Marcos. Eu acho que a gente já trocou algumas mensagens e tal. Eu tenho uma empresa de storytelling, eu ajudo as marcas a contar histórias. E eu montei um protótipo de um projeto chamado Balduco Stories. Cara, eu não tenho como não te mostrar isso. Sabe, moça? É legal uma approach assim, sabe? Então, meu time ficou debruçado ontem a tarde inteira montando um protótipo do projeto Balduco Stories. E, cara, o meu time vai ficar muito chateado se eu não te mostrar isso. O cara fica constrangido, ele vai ter que ver, né? O cara me respondeu o e-mail. E aí ele já copiou um gerente da área no Brasil. Ah, ok, obrigado, Hiller. Oh, legal. Marca com o fulano aqui para falar do seu protótipo, porque eu não tinha montado coisa nenhuma. Mentira. Tava montado na minha cabeça. Aí ele me chamou para conversar. Eu montei em 1 hora no PowerPoint, no protótipo. Tava montado, não é mentira, coisa nenhuma. Só não tava pronto. E aí lá fui eu para Guarulhos, né? A Balduco fica em Guarulhos, longe pra caramba. É uma empresa familiar, é um predinho lá em Guarulhos, que fica lá toda a família Balduco ainda hoje. O Carlo Balduco, o neto do seu Balducão, fundador. Neto ou bisneto, não sei. E aí o gerente da área olhou e falou: cara, legal, gostei do protótipo. Aliás, eu não sei, acho que vocês vieram muito em boa hora. A gente estava justamente buscando alguém, um fornecedor que nos ajudasse a contar histórias. Você não quer vir semana que vem? O Carlo Balduco tá vindo da Itália e aí ele vai. Ele queria, acho que ele vai querer ver também esse protótipo. E aí apresentei para o Carlo Balduco, um sujeito com a camisa mais bem cortada que eu já vi em toda a minha vida, um italiano, um cara que fatura 4 bi. O que que você fala para um sujeito que fatura 4 bi? Eu cheguei e falei, meu irmão, aqui é Corinthians, velho. Bora, ó, tá aqui o protótipo maravilhoso. Vamos botar para andar isso aqui e tal. Deixa eu entrar na casa dos seus consumidores. E aí deu certo o projeto. A gente entrou na casa de consumidores e um projeto do coração, assim, sabe? A Baldur contratou uma empresa para buscar essas histórias. Esse rapaz foi mandado embora do emprego há 10 anos atrás, gastou tudo em panetone e brinquedo. Ele distribui isso nas comunidades de Itaquera há mais de 10 anos, né? E aí parece que é uma foto posada, não parece? Mas não é. O Érico tem essa habilidade, ele que liderou esse projeto comigo, ele foi o head de produção. Ele sabe entrar na casa de alguém, ele fica sentado num puff durante 3 horas, esperando o momento adequado, a hora adequada, saca. Não é o caminhão do Faustão que chega na casa da pessoa, é um fotógrafo. E aí produzimos essas histórias. Eu amo essa história, né? Essa moça teve desejo de comer chocotone na gravidez, senão a bebezinha dela nasceu com cara de chocotone, e hoje ela adora comer chocotone com a filha, né? Essa é a minha história favorita. Essas três irmãs fazem um karaokê de final de ano. Os rituais familiares existem, não existem, pessoal? Na casa de vocês, aquele tio contando piada, aquele primo pedindo uma grana emprestada, brincar de stop com o sobrinho, quer dizer, a troca de presente. A família aqui, eles fazem um karaokê de final de ano. E o karaokê só começa quando essa senhora de vermelho, que é uma espécie de uma irmã mais líder, ela vai de boca em boca dando panetone, e isso sempre sorvete de creme, tem que ser de creme, né? E aí, a partir desse ritual, começa-se o karaokê da família Scarpelli, não me lembro o nome deles. O Érico, ele tem essa habilidade, contar histórias, a gente também faz vídeo, mas o vídeo, gente, vocês concordam? Liguei uma câmera na tua frente, ninguém fica à vontade na frente de um vídeo. Desculpa, ninguém fica. Agora, na frente de um fotógrafo da National Geographic, que consegue
encontrar beleza onde não tem beleza. A mera a entrega de um panetone para uma outra pessoa, lá, o Érico ele espera a luz adequada, o momento para produzir uma foto dessa que vocês estão vendo aqui, que é uma foto lindíssima. Essa família, cada pessoa mora num canto do planeta e eles se encontram todos os anos na casa de alguém para uma troca de panetones. E a gente foi lá e registrar essas histórias. O que a gente fez com essas histórias? A gente colocou nas redes da Balduco. Eu sugeri tudo, né? Falei, cara, vamos colocar na bandeja do refeitório dos funcionários, vamos envelopar os elevadores. Eles colocaram só nas redes, né? Um projeto muito bonito. A gente adora essa linguagem texto e foto, né, para contar histórias. É, texto e foto. Gente, eu quero encontrar vocês. Terça-feira que vem começa a nossa jornada. Formação de estrategistas de marcas. A turma já está sensacional. 100% online ao vivo, mas fica tudo gravado. Todas as informações estão lá no meu site. Para quem é esse curso, como é que funciona. Vocês vão receber uma seleção dos melhores artigos de branding, um plano de estudos que eu vou entregar para vocês, aulas via Zoom, modelo de contrato, modelo de proposta, acesso irrestrito ao Marcos Hiller. Meus 5 e-books eu entrego para vocês. Aqui os tópicos do curso, a gente fala de muitos temas e não fala de muitos temas também. Não cabe tudo, né? Moçada, eu não falei isso ontem. Mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, deficientes físicos, tem 15% off. Os 2 primeiros lotes já acabaram, eu lamento profundamente, mas o lote 2 que vai no ar só até hoje, tem um cupom de R$ 700. E em cima desse valor dos 700 a menos, cai os 15% ainda, tá? Me chama no WhatsApp, aqui, ó, vocês vão direto no meu Zap. E eu pego o cupom com o meu time. Gente, ninguém fica de fora dos meus cursos. Eu sou bom de briga. Eu quero ver vocês lá. Eu posso ler para vocês um mini conto para encerrar essa nossa conversa aqui? Mônica Rael, me chama no WhatsApp. Ninguém fica fora do meu curso, seja lá qual for a razão. Ninguém fica de fora. Gente, eu tenho o privilégio de ter aula com. Eu tenho o privilégio de ter aula com, com o João Carrascosa, que é um professor da SPM maravilhoso. Quem vai ler para mim esse mini conto do João Carrascosa? Carmen, quer ler para mim esse conto? Pode ser? Você pode abrir o teu som e aí eu vou mostrar aqui na tela. Eu sei que você sabe ler muito bem, sabe ler com emoção. Eu vou pedir a gentileza que você leia. Ele lançou um livro de mini contos, o João Carrascosa, ele foi banca da minha tese de doutorado. É um dos maiores escritores brasileiros. Quando a gente fala que a pessoa é artista, é sobre isso que eu estou falando, tá? Ele tem o poder de contar histórias e ele consegue chegar nesse nível que eu não alcanço. Quem sabe um dia eu alcanço, eu não consigo alcançar. Te peguei sem combinar, Carmen. Tudo bem aí? Peço desculpas aí pelo. Oi, não, eu mudei de ambiente porque eu tô com fone e o meu pai estava almoçando lá na cozinha onde eu estava. Agora tá normal, vocês não vão ouvir o SPTV e eu posso ler tranquila. Então tá bom. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a tua gentileza. Te coloquei aí nessa saia justa. É, Você é danado, você acabou de me convencer, eu já te mandei lá um WhatsApp no seu privado.
Você vai rir. Peraí. Me fala se você consegue ler isso aqui. Oh, meu Deus do céu, peraí. Tá difícil. Um segundo, peraí, vou espelhar agora isso aqui. Gente, quando ele leu isso aqui, foi a última reunião de abertura do semestre de todo o nosso corpo docente, discente lá do doutorado, e o João Carrascosa escreveu esse mini conto e chama-se Chá de Camomila. E aqui a gente encerra. Eu vou ficar mais à disposição, quem quiser bater papo aqui. E vou pedir para a Carmen, minha amiga, ler para gente. Tá grifada a palavra camomila aqui, não sei por quê, mas vai lá, Carmen, Todos estão me ouvindo bem? Está sem ruído? Porque eu estou perfei- com fone. perfeitamente. Vai lá, Carmen, por favor. Minha mãe não sabia nada das leis de física, nem das diferenças epistemológicas entre os ritmos musicais, nem dos motivos de crise econômica do país. Minha mãe não sabia nada da doutrina marxista, nada do liberalismo, nada da pós-modernidade, nada da teoria crítica da escola de Frankfurt, nada da diáspora africana. Minha mãe não sabia nada de construtos, procedimentos metodológicos, protocolos de análise e referências bibliográficas. Minha mãe não sabia nada de exame de qualificação, de tese de doutorado, de livre docência, de relatório CAPES, mas ela sabia muito bem de mim. Quando eu voltava da faculdade, com aquela pilha de livros, desanimada, entediada, revoltada, ela me fazia uma xícara de chá de camomila, colocava-se à minha frente e permanecia em silêncio, a me mirar com seus olhos em mar aberto. Bonito, né? Muito lindo esse texto. Meu Deus do céu. Quando a gente fala que a pessoa é artista, ela chega nesse nível, né? Eu acho isso aqui, assim, primoroso, né? Isso aqui é João Carrascosa, né? Eu tive esse privilégio de ser aluno dele. O João Carrascosa, quem quiser seguir depois no Instagram, ele tem vários cursos de redação publicitária. Recomendo com ênfase. Quem quer aprender a escrever melhor, ele fala sobre escrita literária, é claro, mas ele fala de escrita publicitária também. Gente, eu acho esse texto um primor. Comprei na hora o livro e mandei para minha mãe imediatamente. É um livro com mini contos. Gente, vou ficar mais um pouquinho aqui. Quem quiser levantar a mão, quem quiser tirar dúvidas, queria agradecer a todos e todas pelo nosso encontro 2 do Good Morning Branding. A gente se encontra amanhã. Amanhã, projetos abertos. Projetos abertos de branding é a aula que eu mais gosto. Obrigado, Carmen. Obrigado pela leitura aí. Agradeço. Quem quiser comentar, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser fazer perguntas, agradeço as interações aí. Vocês estão com fome já, né? Quem quiser levantar a mão, quem quiser abrir a câmera, enfim. É... Jaque Mourão, tudo bem aí, Jaque? Tudo bem aí, Maísa? Tudo certo? Bom dia, boa tarde. Meus sentimentos aí, Carmen, pela sua mãe.
conheço um pouco essa dor em relação ao meu pai. Gabi Carvalho, tudo bem aí? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei curiosa em relação à história da Balduco. Você montou uma história antes de conversar com eles, né? O que que você apresentou? Como é que você fez isso, assim? Porque eu fiquei me perguntando, eu fiquei me imaginando construindo uma história para uma empresa que eu não conheço o outro lado. Eu só tenho informações externas, né? E me veio algumas perguntas que talvez eu faria para eles, né? Como é que você construiu essa linha de raciocínio? Eu sei que talvez isso vai estar no seu curso, mas é só um critério de curiosidade mesmo. Imagina, claro. Não, Gabi, a gente montou histórias ficcionais da nossa cabeça. Uhum. Montamos histórias que a gente inventou. Eu sentei com o Érico, a gente fez um brainstorming e montamos histórias ficcionais de rituais familiares. É claro que para montar as histórias eu estudei amplamente a marca Balduco, a história da marca, o posicionamento da marca, e não inventei histórias aleatórias. Inventei histórias que eu entendi que aterrizavam. Histórias ficcionais, histórias inventadas. E aí levamos ali cinco, seis histórias, um mini texto com algumas imagens que a gente pegou no Google, né? Montamos uma bela apresentação. E aí eu levei o Érico junto. O Érico ele tem esse poder, né, de contar histórias, esse poder de saber ler uma história de um jeito muito cuidadoso, enfim, assim como a Carmen fez, por exemplo. É, Então foi isso. A gente levou as histórias, texto e foto, tudo referência, falamos que era ficcional, claro. E o Érico foi com a câmera dele, né? É legal, o fotógrafo era com a câmera, sabe, assim, em mãos. Por um acaso, o Érico odeia que eu fale isso, mas ele usa o que há de melhor em termos de equipamento. Ah, que se dane, enfim, ele não gosta muito que a gente fale do equipamento. Mas é. E aí foi assim, Gabi, e deu certo, e levamos o exercício de custo e tal, e produzimos durante um ano inteiro, né? Como um exercício de estudo de caso, né? Você cria ali um estudo de caso inspirado em uma marca, e aí faz esse exercício, e aí isso pode ser uma prospecção. Nesse sentido, digamos assim, aí deu Exato, certo. exato, deu certo. Deu Uhum. certo. Exatamente, é isso. A gente é um balão de ensaio, é um protótipo, né? Mas, de novo, não é um protótipo aleatório. Para eu propor isso para uma marca, eu tenho que estudar bastante a marca e entender a realidade dela para propor alguma coisa que faça sentido, né? E foi mais ou menos nessa linha e deu certo. Um projeto, pô, super legal, assim. Tem história que. A Balduco tem dinheiro, né? Os caras vão contratar uma empresa só para buscar as histórias, né? Então. A gente só produziu, só, né? A gente só produziu as histórias. Aí no final eu tive uma ideia, Gabi, que eu falei assim, cara, como é que é? Não, peraí, dá pra melhorar esse projeto. Aí eu fiz o meio de campo, eu fui assistente de produção desse projeto, eu contatava as famílias no WhatsApp, aí a gente mandava todas as fotos via WhatsApp para as famílias, né? Ô, família Carvalho, tá aqui, ó, toma aqui as fotografias que a gente tirou, muito obrigado, e tal. Ô, Gabi, você poderia fazer uma votação no grupo família aí e ver qual que é a foto que o povo mais gostou? Ah, tá, a gente gostou dessa aqui, tá bom. Ok, muito obrigado, valeu. Eu pegava a fotografia que eles mais gostaram, o que que eu fazia? Imprimia a fotografia, 30 por 40 centímetros, botava uma moldura de madeira certificada de embuia, vidro museu, gastava aí uns 1.000, 2.000 reais em cada quadro, que não é nada em termos de custo de um projeto desse tamanho. Entreguei na mão do Carlo Balduco, ele autografou o verso dos quadros, mandamos, gastamos aí mais uns 500 reais de motoboy, e eu não tenho dúvida que esses quadros hoje devem estar em paredes muito especiais da casa dessas pessoas, né? Enfim. Então o projeto cresceu, o projeto melhorou. Não Diga, só Jaque. contou a história, mas Fala. construiu a história também, né? Fala, Gabi, o que quer? Não só contou uma história, mas como construiu uma história, né? Tal, Criou um amor da marca no coração dos total. participantes. E você trabalha com branding? O que que você faz da vida, Gabi? Assim, o brand na minha vida ele veio como um hobby, digamos assim, né? Então, até cheguei a fazer alguns projetos de branding, mas coisas pequenas. Mas eu sou publicitária, sou formada em marketing também, minha primeira formação foi em marketing, e eu fiz uma MBA em gestão de projetos. Hoje, eu atuo mais como gerente de projeto, PMO, né? E aí, até eu me interessei por branding porque eu percebia que para estabelecer um PMO, para quem não sabe, um PMO é Product Management Officer, é o escritório de gerenciamento de projetos.
Então, a gente concentra ali a metodologia de projetos que vão ser executadas, os projetos interessantes para a empresa. Aí, quando chega nos projetos interessantes para a empresa, projetos que conectam com a marca, né? Existia priorização. Como é que os funcionários priorizam? O que que eles dão prioridade? Eu sentia um gap muito grande nessa questão do branding da marca. Ninguém, a maioria das empresas, não entendem o branding da marca da empresa que elas trabalham. Não entendem o que que é a marca que elas representam, né? Então, eu comecei a desenvolver projetos de branding para implementar PMO e VMO, né? Então, eu juntei uma coisa com a outra. E aí agora eu vou tentar um mestrado que junta as duas coisas, né? Eu fiz publicidade porque eu percebi que a área de gestão de projetos, de PMO, faltava comunicação. A comunicação era muito ruim. Então, comunicação social com marca, ou com marketing e com gestão de projetos formam uma empresa mais próxima do ideal para mim, né? É a matéria que eu mais gosto de publicidade é a branding. E aí é isso, assim, aí o meu mestrado ele vai continuar o meu TCC de publicidade, que foi um planejamento estratégico da minha agência, que é 360 graus, né, que vai desde a estratégia até a execução, né, de operação, né, pelas minhas formações. Consultoria ainda, não chega a ser uma empresa, né, sou eu, agência, né, e aí esse mestrado ele tem essa ideia de continuar. Então, para implementar uma operação, a empresa precisa ter o branding, ela precisa ter uma marca estabelecida, né? Então, é como se fosse um requisito para estruturar uma empresa, ela ter a marca. É mais ou menos isso, assim, o que o meu projeto de mestrado vai executar. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Boa sorte. Boas energias aí. Descansa bastante. Obrigada. Qualquer mestrado sério que você faz hoje, a carga de leitura é brutal. Boa É, sorte. Muito bom. obrigada. Jaque Mourão, tudo bem aí, Jaque? Você tá no. Você tá em Miami ainda, não? Abre o som aí. Eu autorizei aí. Não sei se você consegue abrir. Oi, Hiller, bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo já. Eu não estou em Miami, eu estou em Portugal. Ah, é verdade. Hiller, eu queria fazer uma pergunta, né? Mas antes de fazer a pergunta, só falar para o pessoal que tem dúvida se faz seu curso ou não. Eu sou aluna, eu sou super fã, adoro seu conteúdo sempre, né? Eu sempre me vejo, eu sempre te pergunto 10 mil coisas, né? Assim, com alguma falta de graça, mas tudo bem, faz parte, né? Quem mandou ser professor, né? E então, que eu acho que a sua entrega no curso, eu gosto dela porque a sua entrega ela é muito leve, ela é totalmente perceptível, né? Ninguém fica com dúvida no seu curso, eu acho, assim, é óbvio que a gente tem uma dúvida ou outra sobre determinadas coisas, mas eu acho que é uma entrega, assim, muito bacana. Então, quem tiver em dúvida, por favor, né? Já tem um depoimento e é real mesmo, tá? Não é comprado. Não estou aqui para fazer número, né? Mas realmente é um curso que se eu pudesse, fazia de novo, porque é sempre cheio de história, é sempre de coisas legais, coisas de hoje, né? A gente tem a base histórica, né, Hiller, com os livros que você indica, mas assim, nossa, é tudo muito do dia, né? Que você traz sempre tanta novidade, insight, enfim, né? Teria muito pano para manga para falar. Bom, mas minha pergunta é uma coisa que eu ando angustiada demais, sabe? Em perguntar, porque, por exemplo, eu sempre vou consumindo seus conteúdos lá no LinkedIn agora, né? Que eu tenho estado mais presente no LinkedIn e sempre vem nas suas aulas e você fala desses projetos que você propõe, sabe? E eu tenho uma angústia, por quê? Porque eu tenho muitas ideias, tenho muitos projetos, alguns escritos e outros na minha cabeça para determinadas marcas também, sabe? No entanto, eu não sei, eu não tenho coragem de propor essas coisas, entende? Porque eu não sei, eu acho que de repente é uma coisa assim meio de impostor, sabe como? Eu estudo marketing, branding e publicidade e propaganda há mais de 20 anos nesse processo, né? E eu já pensei, bom, isso não é impostorice, eu verdadeiramente eu conheço as coisas como elas são, né? E estudo e gosto, mas eu tenho muita vontade de propor projetos e talvez, não sei, que dica que você daria para essas pessoas que
Então, assim, nós temos insegurança tão grande, assim, talvez com um certo medo, sabe, de fazer, de ser abusivo, de ser meio atrevido. Eu não sei te explicar. Eu queria, né, um pouco do seu olhar sobre isso, porque você faz isso e eu aprendi isso com você, essa possibilidade com você, entendeu? Porque eu não conhecia até hoje nenhum outro profissional que fala na internet, né? E que chega e que propõe assim, ou se propõe, nunca falam, né? Mas você foi o único que falou, sempre falou isso. Já que, meu, puta, então, meu, o que você tem a perder, cara? Aquela frase clichê que eu odeio, né? O não você já tem, né? Meu, cara, propõe, cara, monta algo consistente, monta algo a partir do momento que você vai interpelar e se aproximar de um executivo de uma empresa, esse cara parte da premissa que ele é acionado e assediado, no bom termo, por gente de tudo que é tipo, assim, né? Gente tentando vender tudo pra ele, né? E você vai ser mais uma, já fique sabendo disso. Aliás, se esse cara responder o teu chamado, o teu e-mail, já abre uma cerveja para comemorar, né? Porque é sério, assim, porque esse cara, hoje eu chamo pessoas no chat do LinkedIn e tal, muita gente nem responde. O cara, e não dá para ficar com raiva também, que os caras não têm tempo também, eventualmente, né? Mas acho que é isso. Monta algo que para em pé, monta algo consistente. Se puder, peça a opinião de pares, amigos teus. Ó, você acha que isso aqui tá legal, tá bacana e tal? E levar algo, não pode ser um PowerPointzinho sem vergonha, tem que ser algo bem feito. Pega o teu designer, pede para ele produzir. E a partir do momento que você aciona um cara de uma empresa dessa, eu acho que é isso, né? Um pouco de cara de pau também, claro, essa dose. É, Faz um teste, já que manda aí, solta uns 3, 4 balões de ensaio, vê o que que acontece. Pode não dar certo? Pode, mas vai como a pessoa te responde, né? Eu usava essa técnica, né? Já que acabei de montar aqui um protótipo de um projeto e, cara, nossa, eu vou ter que te mostrar isso. O meu time vai ficar muito chateado se não te mostrar. Eles pegaram a tarde toda para montar. Eu brincava assim. E é isso, enfim, mas o teu projeto é de que natureza? O meu que é de storytelling, o seu seria de que natureza? O meu, na verdade, trabalha um pouquinho de storytelling também, mas tem muito, cada um é diferente para uma marca, entende? Porque assim, às vezes eu vejo situações de comunicação de marca, eu falo assim, nossa, se eu fosse comunicar essa marca, eu ia criar uma história assim, ia fazer uma ativação de marca assim. Tem parte de estratégia também, sabe? De comunicação e comunicação integrada também, sabe? Então, assim, para várias marcas eu tenho várias coisas diferentes, assim, nunca paro porque eu sou, no fundo, eu sempre neguei minha criatividade, entende? Eu sempre corri as léguas de falar que eu sou uma pessoa criativa. E eu andava sempre muito angustiada por ser uma pessoa criativa, entende? E aí, agora eu resolvi me assumir mais como criativa do que como estrategista de marca, que também sou. Mas o que me leva à estratégia é a minha capacidade de criar 10.000 coisas num único dia. Assim, muitas ideias, muitos insights não significam que todos são bons, entende? Ou que são realmente bons, mas no fundo eu tenho muita facilidade de olhar para uma marca e de criar pensando naquela marca, naquele público, assim, segundo o pouco que eu conheço da marca, entende? Sei. Então, né, minha história é essa, assim, eu gostaria de, sei lá, trabalhar em parceria com marcas, ainda não consegui formatar, sabe, Hiller, na minha cabeça como eu me apresento para as pessoas. Isso é uma angústia terrível, né? Que eu tenho sempre, né? Divido às vezes com o professor Nino Carvalho, que também me ajuda muito nessas percepções, sabe? Sei. Apesar dele ser de marketing, né? Legal. Enfim, e tô assim. Dá uma olhada nesse livro aqui, já que eu amei esse livro. Você lê esse livro em 1 hora. Roube como um artista. Acho que vai pegar. Ah, ok. Uma vez você indicou ele no curso, eu não li. Eu não li mesmo. Tem que ler. Compra esse livro. Você lê em 1 hora. É um livro Vou delicioso. hoje atrás dele. Vai agora atrás dele, compra. Depois me fala o que você achou. E acho que eu não sou, quem sou eu, mas é um pouco de sessão de terapia também essa tua conversa aí, né, Jaque? Assim, vamos. Eu já fiz um encontro ano passado, sessão de terapia para estrategistas, de tentar destravar, dar um unlock, né, nesse processo, enfim. Mas obrigado, Jaque, prazer em te ver. Pois é, igualmente, Hiller. Obrigada, viu? Vou ler e te falo. Valeu. Diga, Gabi Carvalho, tudo bem aí?
Você já estava com a mão levantada? Vai, abriu o som. Você vai. Pronto. Não, eu queria só fazer um comentário em cima da dúvida da Jaqueline. Eu não lembro exatamente quais palavras ela usou, mas acho que foi a Michelle Obama. Acho que ela escreveu isso no livro dela. Ela, porra, a mulher é a Michelle Obama, né? E ela falou que esteve na mesa de pessoas mais importantes do mundo. E ela disse que a gente não imagina o quanto as pessoas são idiotas, né? O quanto a gente superestima as pessoas e a gente se subestima. Então, talvez, continue a sessão de terapia, né? Então, talvez, Michelle, seja isso, assim, você está superestimando as pessoas que estão do outro lado, isso não te dá coragem de falar, entendeu? Quando, na verdade, seu projeto ele pode ser sensacional, entendeu? Ah, Né? E é bom, isso, assim. E talvez o não que você receba, assim, foi o que o Marcos falou, não te respondeu porque simplesmente está sem tempo, vai para o outro, entendeu? E é isso, na verdade, as pessoas não são tão sensacionais assim quanto a gente imagina. Só todo mundo gente da gente. Só que a é, diferença é que a gente tem coragem de dar a cara. é isso aí. Tem uma frase de um sujeito que foi cancelado que eu amo, vai, desculpa, o Woody Allen, né? E uma frase ultra neoliberal, vai, que eu também arrebento de crítica, mas 90% do sucesso das pessoas, já que baseia-se basicamente em insistir. Ele fala Sim. aí. Não, e completando o livro que você indicou, desse mesmo autor, além de Roubo como artista, tem Mostre o seu trabalho. Olha, que legal, não sabia, vou atrás. Mostre o seu trabalho. Aí ele te dá dicas, assim, sutis, assim, diárias, assim. Não tenha medo de errar. Simplesmente, vai lá, mostra. Você vai ser criticado de qualquer maneira, então vai lá e faz. Mas sempre cite a referência, né? Ele fala muito isso, assim. Separe o que é seu e o que não é seu. Né? Por exemplo, aprendi hoje com o Marcos Hiller sobre a Pepsi. Né? Então eu vou lá, faço uma publicação sobre a Pepsi. Aprendi com o Marcos Hiller sobre a Pepsi transparente. Né? Então, essas são formas, assim, da gente mostrar o nosso trabalho. Muito bom, muito bom. Agradeço a nova intervenção aí, Gabi. O que mais, moçada? Quem tá com a gente aqui, ó? Mônica Raiol, Léo, Mel, Diana, Fernanda Soto, Marcos, Dani Felipe, meu aluno de Cascavel, Lucas Alves, Gui Abraão, Eduarda, Laís, Ivana Cubas. Ivana, vem pro meu curso, hein? Fernando. Moçada, vamos almoçar? A gente se encontra amanhã. Projetos abertos. Obrigado, Mel, pelos comentários aí, pela ajuda com os links. Daqui a pouco eu mando no grupo do Zap slides e vídeo da gravação de hoje. Um beijo. Tchau, moçada. Valeu.